HZ News, personalidades. Estamos apresentando mais um bloco da série HZ News entrevistando personalidades. E hoje estamos aqui com o Dr. Flávio Antônio de Mesquita Marques, onde iremos falar sobre política. Dr. Flávio, boa tarde, seja bem-vindo ao Grupo de Comunicação HZ News. Fala pra gente sobre a sua vida na política e quando tudo começou e como começou. É um prazer muito grande falar sobre isso, que é um tema que eu gosto muito. Como começou a sua história na política? Começou Jacobina, que é o ponto principal. O fato de ser jacobinense, de morar em Jacobina, de ter a possibilidade de ser um representante político, representa muito para quem vai exercer a atividade. Eu, justamente quando eu vi que eu tinha a possibilidade de exercer um cargo político, eu aceitei ser candidato a deputado, pensando em Jacobina principalmente. Jacobina tem um nome mágico para o jacobinense verdadeiro. Ela representa muito no espírito da gente e quando a gente vê a possibilidade de exercer alguma coisa em nome de Jacobina, a gente aceita. E quando essa história começou, esse seu interesse pela política de Jacobina, o senhor tem uma data, tem lembrança de quando começou isso, o ano? Qual foi o seu primeiro partido político? Meu primeiro partido político foi a Arena. Esse partido ainda existe nos dias de hoje? É o PFL, PSDB. Era o PFL naquela época. Depois a Arena. E aí, qual foi o ano em que Dr. Flávio, de fato, resolveu entrar na política, se filiar a algum partido político desse partido da Arena e se tornar um candidato? Foi nas eleições anteriores municipais. O Gilberto Miranda teve muita influência nisso, porque ele me deu apoio, achando que eu devia ser o prefeito de Jacobina, porque ele era o prefeito e nós éramos muito amigos. O senhor não tem uma lembrança da data, qual foi o ano que o senhor se candidatou pela primeira vez? 2 eleições passadas. Eu estou me tendo dúvida se foi 82. 2 eleições passadas, municipais. A primeira vez que o senhor se candidatou foi logo como um candidato a prefeito de Jacobina ou se candidatou, teve uma candidatura antes? Não, foi prefeito. Prefeito de Jacobina. Foi. E nessa época o senhor disputou as eleições com quem? Com o Raimundo Cedrais e eu fui o eleito. Você disputou com Raimundo Cedrais e Gilberto disputou com o senhor ou não? Ou só lhe apoiou nessa Me apoiou. Só lhe apoiou. Me apoiou. Então, nos anos de 80, o senhor venceu as eleições para Raimundo Cedrais. Foi. Tornando-se prefeito de Jacobina. Quais foram as obras relevantes de Dr. Flávio para Jacobina? Eu tentei normalizar a situação do que existia. Eu achava os funcionários completamente descobertos. Aí exigiu concurso para funcionários e fiz o primeiro concurso municipal. Olha que coisa interessante. Então, o primeiro concurso público municipal foi na gestão do Dr. Flávio Antônio Mesquita Marques como prefeito de Jacobina. Jacobina, com certeza. No ano de 1980. Por aí. E aí depois desse primeiro
como é que diz assim, efetivar os funcionários do município, e o senhor continuou trabalhando, continuou lutando pelo povo. Continuei. Eu fiz algumas regras para normalizar o setor municipal e o setor público. Por exemplo, ter cargo de direção quem era funcionário daquela área. Digamos, só ser diretor de um colégio quem fosse professor. Então essa norma, essa lei em que os administradores municipais hoje estão querendo retomar, já foi lá criada pelo senhor na década de 80. Já por aí. Então não é uma lei nova, é uma lei que foi criada não. já no ano de 1980. Por aí. E daí diante prossiga, a gente quer saber o que Dr. Flávio pode, além de deixar esse concurso público, de fazer essa flexibilidade, de tornar diretor de um colégio uma pessoa que já fosse da área, um professor, né, uma pessoa que tivesse conhecimento. E o que o Dr. Flávio fez demais assim para a população jacobinense? Quais foram as obras que marcaram a história de Dr. Flávio como prefeito? Eu fixei a possibilidade de todo candidato ter um programa para dar ao povo a escolha do seu nome como candidato ao cargo que ele pretendia. Quer dizer, se o cara queria ser diretor de primeiro grau, ele tinha que apresentar a programação dele e dar para o povo aprovar ou não. Isso eu consegui. E vamos falar de obras físicas, né? Vamos falar, esses aí foram os projetos de governo, os projetos de administração que facilitaram e melhoraram com certeza e sem dúvida a vida do servidor municipal. Mas vamos falar das obras físicas. Ficamos assim, tivemos um conhecimento. Quem foi que construiu as escadarias do Cruzeiro? Foi seu amigo aqui. Dr. Flávio. Eu, quando era jovem, todo fim de semana, Sexta-feira da Paixão, semana religiosa tradicional, eu ia para o Cruzeiro de Jacobina para exercer o exercício religioso. E lá, na última vez, eu digo, se eu chegar alguma vez, se tiver possibilidade, eu vou acabar com isso, dar possibilidade para o povo ter um acesso mais confortável para exercer esse trabalho religioso e conseguir justamente fazer a Semana Santa e do que eu tinha pretensão era justamente a Sexta-feira da Paixão, fazer a tradição do povo de Jacobina, que é a tradição do povo jacobinense, religioso. Mas o que levou o senhor a ter essa ideia de fazer uma escadaria naquele morro? Naquele morro, porque eu achei que era o acesso exigido pelo povo e uma área bonita também, muito bonita para a cidade. E que dava acesso também pela Serra de Trás e de carro. Olha que legal, muito, muito bem pensado. Então, lá na década, no ano de 1980, Dr. Flávio já idealizava essa questão de aumentar a religiosidade do povo jacobinense, de facilitar o acesso às pessoas na Semana Santa, de irem fazer a sua devoção, né, lá no alto do Cruzeiro, que já tinha se fixado. Aquela cruz foi fixada muito antes da escadaria. Foi. O senhor eu fiquei sabendo que o senhor já levou muitos tombos ali, subindo antes das escadas. O senhor costumava ir, como o senhor já falou aí, costumava ir lá no Cruzeiro fazer a sua devoção religiosa e levou muitos tombos, né, escorregões, chegou a rasgar a calça e tal. Aconteceu isso? Aconteceu. Rasgava a calça mesmo.
E foi o que eu quis dizer antes a você. Para não rasgar mais a calça, eu pensei, digo, quando eu puder, eu vou fazer um acesso que facilite o acesso fácil para o povo, tanto com carro ou qualquer outro veículo, e nós conseguimos. Quantos degraus tem aquela escadaria lá do Cruzeiro, doutor Flávio? Eu pedi ao pessoal que construiu, se não me engano, Carlos Santana, ele pode confirmar, que a quantidade de dias fosse a quantidade de degraus. Se naquele dia ele tivesse 300 e tantos dias do ano, seria a quantidade de degraus. Então a quantidade de degraus que tem lá é a quantidade de dias que tem daquele ano que foi construído. Terminou. E que ano foi construída aquelas escadarias lá, doutor? Se não me engano, foi 83. 83, no finalzinho do mandato. No finalzinho do mandato. Então, olha que maravilha. Então, ele já se preocupava, disse, vou fazer a escadaria. E o empreiteiro, o engenheiro, a pessoa que ajudou ele realizar esse projeto, teve que ser bem matemático, né? Teve que ser bem cauteloso na hora de construir esses degraus, porque ele queria que contesse 365 degraus, que é decorrente a um ano. Dias foi. Do ano. Verdade. E aí por isso que em alguns entre uns degraus e outros, já chegando no finalzinho, há um espaçamento, né, de concreto para que pudesse calcular todos os 365 degraus. Com certeza. E a política, né, na época do senhor Dr. Flávio, prefeito, como o senhor fazia para conciliar a medicina com a prefeitura? Eu acho que medicina e prefeitura muito parecido. Tem muito a ver uma coisa com a outra. Quando a medicina é exercida em benefício do povo. Então é muito ligada à função. E justamente eu nunca consegui associar o dinheiro à profissão. Minha mãe me pediu, quando eu comecei a profissão, eu nunca fazia aborto. Minha mãe era uma santa. Não fazia aborto e eu realmente nunca fiz aborto. Mas sempre a pessoa mais importante, o mais importante para o senhor seria o melhor estar, a melhor condição de vida das pessoas. Quando o senhor se tornou prefeito, o senhor continuou exercendo a função de médico ou teve que se abdicar de alguma? Não, eu fiquei no consultório. Ficou no consultório e na prefeitura? Foi. E aceitei o contrato de 2 municípios vizinhos para ajudar o serviço médico lá. Mirangaba. A prefeitura, o senhor prefeito, significou uma maior aproximação do senhor com as pessoas, ou a prefeitura não teve influência nenhuma em Dr. Flávio médico? Teve, porque eu procurei conciliar duas coisas, para que não houvesse choque da medicina com a profissão. E aí eu consegui também. É um tipo que hoje chama medicina participativa. Eu já dava um começo naquela época de tentar aproximar essas coisas da participação do profissional com o cliente, sem pensar no dinheiro. E parece que eu consegui.
Foi um trabalho bom. Então o senhor gostou de ser prefeito de Jacobina? Eu gostei porque eu consegui fazer o que eu estava querendo. Ajudar as coisas tradicionais de Jacobina, que eu achava que a gente não devia abandonar as coisas tradicionais de Jacobina. Tinha as festas religiosas tradicionais, nós não devíamos deixar perder. Você já pensou a festa do Divino, a gente deixar para lá? Não tem cabimento. Então essas coisas eu tive interesse em ajudar a continuar as festas tradicionais de Jacobina, Jacobina como um todo. Desde o Gavião até o Alagadiço. Então, na sua gestão como prefeito de Jacobina, Jacobina começava ainda lá em Gavião. Começava no Gavião. Então era muito maior do que hoje os prefeitos atuais administram. O território era muito maior, né? Era 6.300 quilômetros. Quadrados. Então, voltando para as obras de infraestrutura, além da escadaria do Cruzeiro, qual foi a outra obra, grande obra que o senhor fez aqui em Jacobina, que deixou aí para a gente, para nós jacobinenses? Eu fiz o seguinte, eu chamei os auxiliares e disse, olha, esse primeiro ano nosso, nós vamos trabalhar do Rio do Ouro para o oeste. As obras serão só essas mais. E conciliar e deixar as coisas antigas, as festas tradicionais antigas. Vamos ajudar bem o imperador ajudar bem quem vai exercer uma festa popular, para que fique essa tradição de Jacobina. O espírito jacobinense de participação do povo. Isso eu procurei fazer. E voltada para a educação. Eu deixei uma obra que eu achei muito importante. A UNEB foi criada pelo governo do estado, mas uma coisa que eu fiquei pedindo ao governador, eu e o deputado Gilberto Miranda, foi a UNEB vir para Jacobina. E veio. Então, o Campus 4 da UNEB de Jacobina foi um projeto, foi uma demanda de Dr. Flávio Mesquita, né? Uma solicitação, então, na sua gestão como prefeito municipal. Com apoio de Gilberto Miranda. Que maravilha, é uma descoberta. A gente está aqui descobrindo os tesouros, descobrindo as maravilhas de Jacobina aqui na gestão de Dr. Flávio Mesquita como prefeito da nossa cidade. Então vamos continuar, vamos tentar descobrir mais coisas aqui dele, o que foi mais que ele fez aqui, os investimentos, as demandas que ele atendeu da população jacobinense no seu período de prefeito. Então, doutor Flávio, além da UNEB, teve alguma outra escola municipal que o senhor construiu? Teve alguma reforma feita pelo senhor em alguma escola da nossa cidade de Jacobina? O governo do estado se esforçou para ajudar o segundo grau. E eu achei interessante e dar o apoio. Então, o colégio estadual, nós fizemos o colégio estadual no Batata, outro colégio estadual é Ouro Branco, outro em Várzea Nova. Procuramos interiorizar o segundo grau. O objetivo era do vestibular, que eu tinha feito há 2 anos antes,
E o vestibular dor de cabeça dos alunos nessa idade, nessa fase de sua vida. Então o vestibular é a coisa mais inteligente e mais significativa para a gente passar para a universidade. Eu ajudei bem o trabalho do segundo grau Jacobina. Nós temos aqui, em frente à sua casa, uma escola conhecida por muitos jacobinenses como uma escola paroquial. Essa escola também, na sua época de prefeito, sediou a Universidade UNEB. É uma verdade ou não? É verdade. E esse prédio, quem construiu? Aquele em frente da casa de minha mãe foi Padre Alfredo. Agora eu ajudei. Como prefeito? Como prefeito. Então a escola paroquial também teve, onde sediou por algum tempo, a UNEB, também teve um apoio, teve um incentivo aí do prefeito Flávio Mesquita. Teve sim. Eu via na escola paroquial um grande instrumento de educação de Jacobina e via minha obrigação de apoiá-lo também, o Padre Alfredo, nesse mistério. Então, nessa época de Dr. Flávio prefeito, o senhor já era amigo também do nosso baluarte aqui, nosso grande religioso, Padre Alfredo. Padre Alfredo para mim era um santo. E fez muito para os jacobinos, muito mais do que muitos jacobinenses. Padre Alfredo foi um espetáculo para nós, a educação principalmente. Fala para a gente também da construção do estádio José Rocha. Foi seu amigo que começou. A Avenida Centenário a gente pensou como uma criação, uma ajuda ao desenvolvimento de Jacobina, do ponto de vista estrutural. E a parte, digamos, de construção civil e desenvolvimento organizado da cidade. A televisão sempre foi o problema. Jacobina, com as suas serras, que cria dificuldades para o povo ter o sinal de televisão. E nós pegamos um sinal numa cidade perto de Capim Grosso e jogamos para a Serra Preta, fixa, e mantivemos a televisão Jacobina nessa época coincidiu com Jacobina 2, naquela fase de desenvolvimento de Jacobina 2. Então nós botamos esse sinal de televisão Jacobina 4 e ficou até hoje. Os prefeitos continuaram dando todo apoio. Também em Capim Grosso, nós mantivemos a televisão com esse sinal de Serra Preta. Lá era mais fácil. O resto é mais fácil. O tombador facilita. Lá em cima é plano. Então foi outra coisa importante, foi televisão em Jacobina. Nós demos um apoio muito grande à universidade, à UNEB, os cursos profissionalizantes. Os cursos de segundo grau, que o governo do estado criou, nós demos também todo o apoio em Jacobina. Com isso, Jacobina cresceu muito. E hoje é um foco muito grande em educação
estrutural e cultural também. E eu me sinto muito alegre pelo que gastei com isso. Colaborou muito, ajudou muito. Então a gente fica feliz e espera que todos os administradores pensem na educação e saúde de Jacobina e do seu povo. Eu quero dizer ao ouvinte que a gente só construía pavimentação se fizesse a construção do esgoto. Era já um instrumento certo. Carlos Santana e Elias, que eram encarregados da parte de construção, João Antão, estavam certos, só faria a pavimentação de uma cidade, de uma rua, se tivesse o esgoto pronto. E também uma coisa importante que eu queria não esquecer, seria a barragem da Catinga do Moura, do rio da Catinga do Moura. Catinga do Moura, eu fui criado lá, minha mãe nasceu lá no Olho d'Água, ela é catingueira, minha avó nasceu lá também. Tenho Catinga do Moura como a segunda casa. E trabalhei muito pela Catinga quando eu fui prefeito. Então, eu queria lembrar isso aí. A barragem Catinga do Moura, que eu me esforcei para que ela fosse feita. E também a pavimentação dos esgotos da zona urbana de Jacobina. Jacobina, no meu período em que eu fui prefeito, foi o único município que tinha todas as ruas com esgoto pronto. Jacobina. Isso nos dava uma posição invejável perante outras cidades. Muitas felicidades para vocês. E o que eu peço justamente quem vai assumir a direção de Jacobina é isso aí. O amor por Jacobina seja o principal elemento da sua obra. Não deixe cair essas coisas que eu falei, principalmente ligado à urbanização, asseio, educação e cultura. Dr. Flávio foi prefeito por quantos mandatos? Oficialmente um mandato. Agora, eu fui eleito, os deputados federais fizeram eleição e me reelegeram por mais um mandato. Então, pelo voto direto, um mandato. Foi. E pelo voto pela parlamentação, né, pelos deputados, o senhor teve um outro mandato também, Jacobina? 2 anos. 2 anos. Então foram 4 mais 2. É. Que maravilha. Então, doutor Flávio, essa história a gente não conhecia, né, de doutor Flávio, então estamos aqui, né, batendo esse papo com o doutor Flávio Mesquita, médico e ex-prefeito de nossa cidade de Jacobina. E eu quero dizer a vocês o seguinte, parabenizar por esse trabalho de vocês, que é de muita importância e muito interesse para Jacobina, porque o pessoal vai conhecendo a história que de outra maneira não teria conhecimento. Então, meus parabéns a vocês. Eu, pessoalmente, estou à disposição qualquer tempo para colaborar com esse trabalho. Meus parabéns para vocês e muitas felicidades. O Grupo de Comunicação HZ News agradece aqui a Dr. Flávio e também a sua família por nos acolher aqui para esse bate-papo. Grupo de Comunicação HZ News entrevistando personalidades e hoje estamos aqui com o Dr. Flávio Antônio Mesquita Marques.